Começa agora mais uma edição do nosso Super News aqui da Rede Super de Televisão. Quero agradecer você por nos prestigiar, por estar aí assistindo boas notícias. Somos o Super News, somos Good News. Boas notícias. Se você quiser interagir com a gente, mandar até uma notícia, pode mandar notícia, né? Pode mandar também a sua opinião, sua pergunta para 31 984029756. A gente está ao vivo aqui na Rede Super. São exatamente, deixa eu olhar aqui no meu relógio, 2 horas e 1 minuto aqui em Belo Horizonte. Você manda a sua notícia e a gente lê. Manda a sua pergunta, a gente vai tentar responder, né? E vamos tentar responder com a ajuda do nosso querido repórter Milton Guimarães, que está diretamente aqui de Belo Horizonte com ótimas notícias para a gente. Milton Guimarães, seja bem-vindo ao Super News. Grande repórter, tudo bom? Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Hoje eu melhorei, que eu acertei seu sobrenome, né, Milton? Verdade, hoje está melhor. Hoje é Guimarães. Não é Santiago, né? Guimarães. Santiago tá de São João da Rei. Bonita camisa jeans, ô Fernandinho. Gostou? Gostei. O problema é que ele esquenta. Ah, mas é bom, ué. O Milton, e eu costumo falar da imagem porque a gente também está alcançando o rádio. Então nós temos que ter esse poder de descrever, né, a imagem. Né? Nós estamos lá na 100,5 Super FM, né, a rádio que está abençoando muitas vidas aí. Eu vim para cá, né, ouvindo o Super FM, vim aqui para o estúdio, né, e agora o pessoal tá em casa está ouvindo a gente, está ouvindo coisas boas. Verdade. Milton, conte-nos as boas notícias que temos aí. A primeira é sobre vacinas, é isso? É isso mesmo. Aí, Cássio, a gente está sempre trazendo aqui notícias muito animadoras sobre essa questão das pesquisas relacionadas ao coronavírus. Pois é que a OMS liberou aí um documento mostrando que existem hoje 41 vacinas em desenvolvimento, o que explica que laboratórios em todo o mundo, né, estão tentando lutar contra a Covid-19 e já são 41 vacinas sendo desenvolvidas por diferentes laboratórios, como principalmente nos Estados Unidos e na China. E por lá, 2 já estão em testes em humanos, né? A gente sabe que a maioria das vacinas, elas são testadas primeiro em animais como os ratos, né? Mas os Estados Unidos e a China agora já estão testando em pessoas e são 41 no total. A gente fica muito feliz e contente. O único problema nesse sentido é que a vacina, para ela chegar no mercado e a população, ela demora cerca aí de 1 a 2 anos. Mas olha, exceções podem ser feitas, viu? E é por isso que os pesquisadores estão sendo os mais rápidos para poder descobrir logo uma vacina que seja eficaz na luta contra o coronavírus. É isso aí, Milton. Vacina é algo tão importante, né? Há 100 anos, mais ou menos, no início do século passado, a gente teve no Rio de Janeiro a revolta da vacina. Né? O Oswaldo Cruz quis vacinar a população por causa das epidemias daquela época. E tinha muita gente que tinha medo, por isso que se revoltaram, né? Sim. Hoje não, hoje já o pessoal vê com bons olhos vacina. Né? A gente vê como uma questão de libertação, né? Pô, já estão criando vacina, então quer dizer que eu vou poder tomar e vai ficar tranquilo, né? Uma das vacinas que eu dei para meus filhos quando eram pequenos foi a BCG. E me disseram que tem agora gente pesquisando a possibilidade de usar BCG para corona, é isso? Exatamente. A gente estava falando aí sobre a questão da importância da vacina, né? A BCG, que é aquela famosinha por deixar a marca no braço da criança, né? E o adulto fica com aquela marca, né? Ela foi criada exatamente para a luta contra a tuberculose. E ela foi muito eficaz. A gente sabe que existem grandes nomes aí da literatura que, infelizmente, morreram por conta dessa doença, né? Só que as pessoas estão querendo usar a BCG na luta contra o coronavírus. Mas calma, ela não é uma vacina que vai te curar do coronavírus, não. Essa vacina, ela cura contra a tuberculose e contra outras doenças ligadas ao sistema respiratório. A gente sabe, é claro, que o coronavírus ataca principalmente os pulmões. E é por isso que pesquisadores lá na Austrália já começaram uma pesquisa forte para poder fazer com que profissionais da área da saúde possam tomar essa vacina, né, e poder lutar aí contra esses problemas respiratórios. Olha, eles já começaram a fazer esses testes, viu? Um laboratório lá da Austrália, chamado Laboratório Wilson, já aplicou essa vacina em alguns profissionais da saúde em um hospital lá de Melbourne, na Austrália, e eles esperam que a resposta seja muito positiva. A gente também fica contente, né? Lembrando que essa vacina não é para curar contra o coronavírus, tá? Ela é uma vacina que é para ajudar os profissionais da área de saúde a não ter problemas respiratórios. Que já ajuda muito, né, Milton? Muito. Porque essa questão aí do coronavírus atinge
Quando a coisa fica grave, é o sistema respiratório. Né? Sim, a pessoa às vezes tem muita dificuldade, precisa de algum equipamento, né, para poder respirar, mas a gente vê isso com bons olhos, né? Aqui no Brasil a gente quase não tem casos de tuberculose, exatamente porque a população aqui se vacina desde cedo com a BCG. Sim. E eu quero até mandar um abraço, viu, Milton? Porque eu estou sendo atendido lá pela equipe de um hospital aqui de Belo Horizonte, de um plano de saúde muito conceituado. Sim. Minha sogra está com problemas de saúde, de outra ordem, né? Mas o atendimento é excelente e o cuidado com casos de pessoas que têm problemas respiratórios. Então, os hospitais aqui de Belo Horizonte estão preocupados com isso, né? Em manter o isolamento mesmo no hospital. Quem tem problemas gripais, respiratórios, resfriados, vai para outra ala para não ter contato com outros tipos de pacientes. Isso é tão bom, né? E a gente fica muito feliz também que esses profissionais estão trabalhando, a gente fica muito contente e a gente aproveita para parabenizar todos eles. Isso. Boas notícias da Espanha, Milton? Boas notícias da Espanha. Eu estava lembrando aqui, Cássio, que na segunda-feira passada a gente tinha noticiado aqui um aumento muito grande aí no número de mortes na Espanha nas últimas 24 horas, do domingo para a segunda da semana passada, né? Só que agora a notícia é outra. A gente está tendo queda no número de mortos na Espanha e é pelo 4º dia consecutivo. Olha, na quinta-feira eram 950, na sexta 932, 809 no domingo. E nessa segunda, o Ministério da Saúde espanhol demonstrou aí que são apenas 637. É claro que é um número triste, a gente está imaginando aí que é uma grande quantidade, né, de pessoas que morreram por causa do coronavírus, mas já é uma queda, né? O país fica muito contente com essas histórias. Eles ainda estão atrás da Itália, que continua sendo o país com o maior número de casos de coronavírus, mas as autoridades acreditam que essa queda no número de mortes se dá justamente pelo fato das pessoas estarem em casa. E lá a quarentena vai continuar, são cerca de 47 milhões de espanhóis confinados dentro de suas casas e a quarentena vai seguir até o dia 25 de abril. O duro é pensar o que aconteceu na Itália, né? Sim. Porque na Itália foi avassaladora, né? O coronavírus. Mas parece que também da Itália tem boas notícias. Da Itália a gente também tem outras boas notícias, porque por lá existe uma redução no número de internados na UTI. A gente sabe que muitas pessoas acabam tendo que ser internadas na UTI exatamente por conta desses problemas respiratórios. Na Itália, a situação ficou muito triste, né? A maioria das pessoas que morreram foram pessoas de idade que também estavam internadas. Eram mortes, assim, um número muito grande, mas já está começando a reduzir o número de pessoas. Já começou a reduzir o número de mortes lá também, assim como na Espanha, mas principalmente de pessoas internadas na UTI, né? Então, o chefe de Proteção Civil, o Ângelo Borelli, deu essa notícia hoje, muito feliz com essa queda. E a Itália ela já mira na fase 2, né, da questão da luta contra o coronavírus. A gente sabe que é um gráfico, né? A fase 1 foi essa que a Itália acabou de passar, muitas mortes, muitas pessoas sendo internadas. E a fase 2 já é essa fase aí de redução no número de mortes, em que o país tem que continuar atento. Isso não significa que a quarentena por lá vai acabar. Eles querem continuar com essa quarentena, né? O governo italiano já confirmou que eles vão continuar com isso e que a volta da economia vai ser aos poucos. A gente noticiou isso também na semana passada, né? Alguns setores do mercado é que vai começar a trabalhar até que depois de um tempo, de uma longa, de vários dias, né, é que o país vai poder voltar ao normal, vai ser tudo normalizado. Mas eles já estão comemorando essa fase 2, né? E o Ângelo Borelli, que é esse chefe da Proteção Civil, já confirmou, olha, não abaixem a guarda, fiquem em casa. Isso mesmo. E Milton, graças a Deus continua aí essa imagem atrás de você. Sim. Pouquíssimos carros, né? Deixa eu pedir aqui para ele para poder focar. Está com pouquíssimos carros. Eu estou até achando que o movimento está menor do que o da semana passada, viu, verdade. Cássio? Só os pombos que continuam presentes. Esses aí estão trabalhando, né? Na aglomeração. Mas o Covid-19 é só para humanos, né? É só para humanos. Ainda bem, né? Porque ainda se bem. fosse animal junto... Aí não. Milton, obrigado, querido. Eu que agradeço. Amanhã, por favor, mais boas notícias para a gente. Pode deixar. Obrigado. Milton Guimarães, direto aqui de Belo Horizonte, trazendo ótimas notícias para a gente. É tão bom, né? A Bíblia diz isso, né? Que formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Né? E é tão bom poder trazer boas notícias. Muitos têm dito, e eu concordo, que se você liga certas emissoras de rádio, diferente da Rádio Super, ou
canais de televisão que você fica deprimido, né? Porque o pessoal fala de morte assim, é até um risinho no canto da boca, né? De dizer assim, que bom, tem gente morrendo. É surreal isso. Né? A gente tem que ficar feliz com as recuperações, com as pessoas que estão sendo curadas. Inclusive, tem uma matéria muito interessante que saiu hoje, falando de um número expressivo de pessoas curadas nas últimas 24 horas. Vamos ver essa matéria, que é uma matéria da internet, que aparece o número de pessoas curadas nas últimas 24 horas, e aquela bandeirinha ali todo mundo conhece, a bandeirinha da Itália, e olha que legal, né, dos casos que foram confirmados de coronavírus, já 952 nas últimas 24 horas foram considerados curados. Né? Isso aí até de uma página, de um sítio da internet, né? Espalhe coisas boas você também. Né? Nós temos essa corrente aí, né? Falar coisas boas, né? Trazer mensagens que edifiquem as pessoas. Né? E mensagens estão chegando, né? Depoimentos estão chegando, e também na internet muitas imagens. Tem uma que é muito interessante, né? Que são até os memes que saem aí, mas também a gente tem que dar um pouquinho de humor nesse tempo aí de confinamento. Né? É uma frasezinha da pessoa que fica muito tempo trancada em casa. Vamos ver essa imagem aí sobre o confinamento. Olha que interessante, está o cidadão ali olhando para fora e dizendo, poxa, não aguento mais ficar trancado dentro de casa. E o passarinho preso na gaiola, por esse mesmo cidadão, diz, é ruim, né? Por que você não canta para passar o tempo? É uma ironia fina e, né, um humor muito interessante, né? Para o ser humano pensar, não é ruim ficar trancado dentro de casa? Né? Imagina um pássarozinho, né? Um passarinho, né? Que fica preso numa gaiola. O passarinho tem que viver livre, né? Tem que viver solto na natureza. Tem uma arte muito legal falando sobre a questão da unidade. Ontem nós tivemos várias cidades, várias igrejas, várias pessoas orando e jejuando pelo país. A questão da unidade é muito importante. E tem, né, o movimento Somos Um pelo Brasil. Vamos ver a imagem do movimento Somos Um pelo Brasil. A ideia de que temos que, como nação, nos unirmos agora. Né? A unidade e arrependimento. Hashtag unidade e arrependimento. Inclusive, logo nós vamos estar aqui com a pastora Joyce, que é do Oni Movement, né, que vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Somos Um pelo Brasil. Você que quer saber um pouquinho mais sobre esse movimento, essa proposta de unidade, você não perca por esperar que a pastora Joyce já estará aqui. E nós temos também um material sobre 40 dias de jejum e oração. Né? Nós tivemos ontem um dia de jejum, mas há uma proposta que tenhamos 40 dias de jejum e oração. Vamos ver também a divulgação, né, do Oni Movement, 40 dias de jejum e oração. Né? Vamos ter mais detalhes com a pastora Joyce já aqui no nosso Super News. Vamos ouvir o depoimento do pastor William, diretamente do Japão, falando um pouquinho da situação lá do outro lado do nosso planeta. Pastor William. Eu sou William, estou no Japão há 20 anos, sou pastor e eu estou aqui com uma perspectiva muito boa de que o Japão não vai acontecer como está acontecendo na Itália e em alguns outros países por causa da disciplina do povo. O povo japonês é muito disciplinado. O governo tem dado as informações, tem auxiliado, também tem os pacotes de ajuda. O que acontece são a enxurrada de informações que existe na internet, onde o povo acessa e aí fica esses assuntos, essas conversas que na verdade não tem fundo, não tem verdade, e aí gera medo, gera preocupação, gera desencontro, né, de informações, e aí realmente a igreja tem combatido isso. Porque hoje o nosso maior problema é as informações erradas, as informações que não são verdadeiras. Então, o que nós estamos vivendo aqui realmente é um momento delicado, mas é um momento onde o governo japonês e o povo japonês, que é muito disciplinado, máscaras, o cuidado com as mãos, todos os shoppings, todos os lugares que você vai, sempre tem álcool. Existe aqui a recomendação de lavar as mãos, a recomendação de ir num lugar onde tem muita gente. Então,
nós temos um povo disciplinado e nós não temos nenhum caso no Japão de uma cidade parada ou de essa estado de emergência. Não temos. Há sim uma observância do governo, há sim uma preocupação de todos nós, mas graças a Deus nós estamos conseguindo superar. Então, isso é o que está acontecendo no Japão e eu tenho plena certeza que logo, logo nós teremos notícias boas. Um abraço, gente. Já são notícias excelentes, pastor, né? Muito bom saber o que está acontecendo no Japão. Na Suécia também está do mesmo jeito, né? Graças a Deus. E aqui no Brasil, para surpresa de muitos, né? Nós estamos com a reação muito boa a essa pandemia do coronavírus, dado exatamente ao comportamento da população, né? Aquelas pessoas que puderam ficar em casa no confinamento, assim o fizeram. Aqueles que tiveram, por ossos do ofício, tiveram que sair, assim o fizeram, mas também guardando, né, a distância de segurança. As ruas continuam bem vazias, né, e as pessoas estão se cuidando. Óbvio que o pastor falou do álcool, lavar as mãos, uso de máscaras e coisas mais que são necessárias. Isso aí vai ser um ganho, viu? Como nação, como cultura brasileira vai crescer também depois dessa crise. Vai aprender certos hábitos de higiene que não fazem mal para ninguém, assim como os japoneses já aprenderam, e por isso que a crise lá do coronavírus não foi tão grave quanto foi em outros países. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta com a pastora Joyce falando do On Movement aqui no nosso Super News. Já a gente volta. Estamos de volta com o nosso Super News, conversando com irmãos, com irmãs em Cristo sobre essa questão do coronavírus, mas também sobre os projetos que Deus tem para a igreja dele, não é verdade? A gente às vezes fica focado muito no problema, muito na crise e esquece que a obra de Deus, ela ultrapassa essas crises. Quantas crises tivemos ao longo da história. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a pastora Joyce Andrade, pastora da Igreja Batista da Lagoinha, lá da nossa matriz. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. Tudo bom, querida? Deus abençoe, pastor. 100%? 100%. Pastora Joyce, eu tenho um negócio, não é crítica não, é só observação. Sabe que eu sempre faço aquelas observações assim, né? Ô, gente, mas como é que o povo da Lagoinha gosta de botar o nome em inglês nas coisas? Pelo amor de Deus. Já percebeu? A juventude é legacy. Sim. Né? Criança é kids, né? Falta agora, né, botar os olds, que somos nós os velhos, assim, né? Mas vem cá, você faz parte do On Movement. É um movimento da Lagoinha, é um ministério da Lagoinha. Explica pra gente, como é que é? Vou explicar. Bom, você falou que o nome é inglês, mas não é bem assim, não. Não. Oni vem do latim. Não é inglês? Oni significa o nome de Deus, onipresente, onipotente. Não é o oni de um. Não é oni de um, é oni de onipotente, onipresente, onisciente. Deus sendo tudo em todos. Então, o ONI é um movimento, porque aí a gente quis cortar um pedacinho realmente. Não, aí vocês me induziram ao erro. ONI é um movimento de unidade. Legal. Um movimento do ONI, de Deus sendo tudo em todos, né? Para todas as igrejas, para todas as denominações, como você falou, se é de Lagoinha, é para todos. Então, não é da Lagoinha, assim, tem uma parte da liderança ligada à igreja. Eu sou uma das pastoras de Lagoinha, né? E o movimento, ele acontece também na Lagoinha. Então, eu estou debaixo dessa cobertura dos nossos pastores, pastor Márcio, pastor Richard, mas é um movimento de Lagoinha para as outras denominações. Então, nós estamos na Lagoinha, mas participamos também com o Corpo de Cristo em Belo Horizonte e em outras cidades também já está acontecendo. Inclusive, aquela divulgação que a gente fez na primeira parte do programa, eu queria que botasse na tela de novo, produção, sobre essa questão de unidade. Somos um pelo Brasil, e aí a questão do ONI. Do ONI. Vamos ver lá. Agora eu quero ver, Joyce, se está com I ou com E. Está com I, você vai ver. Coloca aí na tela, produção, para ver se eu que estou ficando cego mesmo. Gente, que eu jurava que era ONI em inglês. Tem o One, sim, que é do Lagoinha One. É do Ministério de Louvor. Tá você vendo? Viu isso, sim. Que é do Felipe. O Ministério do Felipe Barros. Tá lá, o Lagoinha One. O Lagoinha One. Mas nós somos ONI, né? ONI Movement. É uma parceria com o Ministério de Louvor. Obrigado que você está me aliviando a barra, porque tem um ONI ali do louvor. Explica então essa arte. Sim, essa arte eu enviei, eu tive
uma conversa agora, assim, alguns minutos ali com o Felipe, mas nós já vamos falar porque vai acontecer ou na sexta, no dia 10 de abril, ou no dia 11. Ali nós colocamos no dia 10 agora, na sexta-feira, porque nós temos o nosso culto, né? O culto Oni Movement, que acontece lá na Lagoinha Matriz. E o Oni Movement, ele se movimenta pela cidade. Nós já fizemos várias ações na Praça da Estação, na Praça do Papa, e agora com essa questão do confinamento aí do coronavírus, essa semana nós estávamos orando e me veio com o Felipe essa ideia. Vamos fazer um movimento, então, lá no estacionamento com os carros. As pessoas estarão nos seus carros e nós vamos ir para o estacionamento declarando a palavra do Senhor, gente, orando. Vai ser um drive-in gospel. Vai ser um drive-in gospel. Vai ser um drive-in de clamor. Então, onde nós vamos estar nos nossos carros, como em unidade, né? O Oni Movement, ele tem essa pegada de unidade, de arrependimento e de avivamento. Nós caminhamos nesses 3 pilares. Então, tudo que nós fazemos envolve muitas igrejas, muitas denominações, nas praças, nas vigílias, para quem nos acompanham também lá na Lagoinha. Agora, eu fiquei interessadíssimo. Peraí. Então, sexta-feira, né? Feriados da chamada Semana Santa. Aí vocês fiquem ligados, porque vai ser ou na sexta, dia 10, ou no dia 11. Se for no dia 10, vai ser junto com o nosso culto, que vai ser transmitido também pela Rede Super. Isso. Nós estamos ajustando esses detalhes agora aqui com o Luigi sobre a questão da transmissão, mas, em princípio, vai ser no dia 10 de abril, nessa sexta. Como é que é, Joyce? Vai ter um palco? Então, como vai ser isso? Nós vamos fazer ali no fundinho do estacionamento, vai acontecer, vai ter um palco mais baixo e nós vamos ter essa visibilidade por estacionamento de cima e para o de baixo. Ah, tá. Para quem frequenta a Matriz, lá atrás está a pedreira, não é isso? Lá atrás está a pedreira e na parte de baixo, onde está ali um carro, não sei se dá para entender ali, mas nós temos 2 níveis de estacionamento ali, né? Legal. O nível de cima e o nível de baixo. Gente, de onde vocês tiram essas ideias? Pelo amor de Deus. Gente, isso é o movimento, isso é o Oni Movement. O Oni Movement nós fazemos movimentos, para quem nos acompanha, na Praça da Estação, já fizemos vigília na Praça da Estação, na Praça do Papa. Então, o movimento tem essa característica, né, de sair das 4 paredes também. Legal então, demais. Nesse período, é um momento que, como igreja, nós precisamos nos unir mais ainda. Então, veio essa ideia. Vamos estar com os nossos carros, fazer uma coisa diferente, né? Sem risco de contaminação, porque nós vamos respeitar aí a distância também entre os carros. As pessoas não vão sair dos seus carros, inclusive é proibido sair, né? Tem que estar com o carro. E você vai poder acompanhar pelo seu smartphone a transmissão. Rede Super. Né? Pela Rede Super ou pelas redes sociais também. Facebook. Pelo YouTube, Facebook. Então, pelo seu smartphone, você vai estar acompanhando tudo que vai acontecer ali. Ô, Joyce, pastora Joyce, agora eu acho legal. Coloca a arte, embora a pastora Joyce seja muito bonita, vale a pena mostrar a pastora Joyce. Mas vamos... Isso, pastora, olha para essa tela aqui, ó, pro set aqui, ó. Isso aí, essa pastora Joyce. Mas vamos mostrar a arte de novo, pastora Joyce, que eu já sei que tem crítico de plantão. É hater que chama? Sim, os sempre haters. tem. Os haters vão pegar aquele item 2 lá, pastora, olha lá. Não será permitido pessoas fora dos seus carros e participantes da pé. Vai ter o hater que vai dizer, isso é preconceito contra o proletariado. E aí, já tem resposta para isso? Aí você vai ter que, cada carro cabe 4 pessoas. E vai da sua consciência. Dá uma carona pro irmão, passa lá na casa dele, busca ele, né? Não vá sozinho no seu carro. É claro que a gente vai respeitar essa questão, você tem que estar bem, tem que estar saudável, né? Mas passa na casa do irmão. Busca ele. E não está a pé para exatamente evitar a aglomeração, isso, não né, está a pé para evitar aglomerações, né? Nós estamos respeitando isso. Não vamos estar aglomerados, mas nós vamos estar dentro dos nossos carros e serão 2 horas, né, de clamor, de intercessão, de adoração. Nós vamos levantar ali um altar de adoração ao Senhor. Vai ser muito legal, nunca vi isso. Isso. Sério, sensacional. Vai ser legal. Então, assim, estamos orando para esse dia. Nosso culto ele acontece toda sexta-feira e será um culto diferente. Então, será um culto fora, né, do templo. Mas tem uns preparativos. Além de colocar gasolina ou álcool no carro, tem um preparativo ali que é jejum. Como é que é isso? Sim. Aí entra a nossa campanha de jejum e oração de 40 dias. Sim. Nós começamos no dia 26 de março.
mobilizando aí as igrejas que nos acompanham, o One Movement. Então, nós já estamos desde o dia 26 de março, uma campanha de jejum e oração pelo nosso povo, pela nossa nação e para nós, né? O jejum e oração é para que você mude, é para que você, nesses dias, tenha uma consciência da ação de Deus na nossa cidade e na nossa nação. Então, começamos no dia 26 de março essa campanha de 40 dias, que vai até o dia 4 de abril. E o culto ele vai estar dentro desse período, né, de jejum e oração. Então, para quem já nos acompanha sabe que esse dia vai ser um dia de jejum e oração também. Então, nós temos aí 12 horas de jejum no dia. Você pode jejuar de meia-noite a meio-dia ou de 8 horas da manhã até as 20 horas da noite. Você está livre para escolher o período dentro de 12 horas de jejum e oração. Excelente. Pastora, ontem a gente teve um jejum nacional, não é? Sim. E o presidente da República, ele não fez isso de maneira formal ou oficial, mas ele apoiou. Né? Católicos, protestantes, evangélicos fizeram um pedido. Você acha que isso é problemático? É misturar religião com política? Qual a sua posição quanto a isso, pastor? Eu acho assim, nós estamos num momento que a igreja do Senhor ela precisa ser despertada, né? Em Efésios diz que desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Então é um tempo que a igreja de Deus precisa se despertar. E o jejum ele vem para nos despertar, a oração vem para nos despertar. E eu falei no nosso último culto um pouco sobre Joel, o tempo de Joel, como a nação de Israel estava vivendo naquele tempo, que era um tempo onde os gafanhotos haviam minado as lavouras, né? Já não havia mais sustento, porque a lavoura tinha sido devastada. E nós estamos num período muito parecido com o tempo de Israel naquela época. E quando a gente analisa a história, o que a Bíblia fala, que a única forma que aquele povo se viria livre era jejuando e orando. São estratégias. São estratégias que isso não vem. É claro que o presidente pode ter convocado a nação, mas é algo que o Senhor está fazendo. Né? Essa crise que abalou a nação de Israel e também está abalando as nações da terra nesses dias é algo que Deus está permitindo. Para quê? Para que o povo se desperte, para que o povo se levante, para que a nação permaneça de pé, clame ao Senhor com jejum, com choro, com pranto. E como a palavra de Deus diz em Joel, diz que quem sabe assim o Senhor nos ouvirá e nos sarará e livrará a nossa terra. Como está em 2 Crônicas 7,14 também, né? Se o meu povo se humilhar, se o meu povo clamar, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Eu achei interessante porque nós já estamos vindo desse período de 40 dias de jejum e oração. Começamos no dia 26 de março e entrou ontem, então, o jejum nacional. E nós falamos, uau! Isso significa que Deus está movendo, é uma confirmação. Deus está movendo o coração dos governantes. Então, a política e a oração nessa hora, como a gente vê em Joel, como a gente vê em cada situação na Bíblia, onde o Senhor levanta o povo a clamar pelos governantes, a clamar pela nação, é bíblico isso. É bíblico nós orarmos pelos nossos governantes, para quê? Para que possamos ter paz na nossa terra. Pastora, é interessante que o texto, 1 Crônicas, fala, se meu povo, Deus estava se referindo ao povo dele do Antigo Testamento, que era claramente o povo de Israel, né? E ele se dirige ao seu povo, né? Que aquele povo estava, embora fosse povo de Deus, tinha se afastado de Deus. E eu fico pensando, trazendo para os dias de hoje, o povo de Deus hoje, nesse intervalo, nesse parênteses, já que Israel rejeitou o Messias e ele veio para os seus não receberam, a igreja foi incluída aí nesse projeto, que é o povo de Deus hoje. Será que esse povo de Deus também está precisando dessa palavra? Se meu povo, né, se humilhar dos seus maus caminhos. Parece que a igreja também deu uma enveredada por caminhos errados, né, pastor? Com certeza. Essa convocação, né, quando você vê o livro de Joel, vê os profetas, você lê o texto de 2 Crônicas, é claramente para quem? Primeiro, para os ministros, para os sacerdotes, para os ministros do altar. Então, começa em nós.
Então, quando você está na sua casa, no seu quarto fechado, fecha a porta do seu quarto, olha para dentro de si, vê o que está errado, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos seus caminhos eternos. Então, nós estamos num tempo que, como ministros, como sacerdotes, nós precisamos voltar, sim, para o Senhor, né? Fazer uma análise aonde nós erramos, aonde nós caímos, aonde nós pecamos. Então, nós nos arrependemos e voltamos para o Senhor. Então, é uma convocação primeiro para nós. Sim, e depois para o povo. Eu estava lendo uns meses, pastor, achei muito interessante, eu não sabia disso, que lá no Novo Testamento, quando fala isso, né, que se você quiser buscar o Pai, busca no seu íntimo, né, no seu quarto escondido, né, e a palavra na língua original lá se refere a um quarto. Sabe aquele quartinho que muitas casas têm, o quartinho da bagunça? Aquele quartinho assim, quando vai chegar a visita, joga tudo no quartinho. Né? E a ideia é mais ou menos isso. Vá para esse quartinho. Vá para esse quartinho. Quartinho da bagunça. Que é a bagunça da sua alma, né? Sim. Porque ali você não está com a casa arrumada para visita. Você está como você é. Né? Porque você é como é o seu quartinho. Sim. Né? Você não é como você se arruma para as pessoas. Você é no cotidiano. Eu acho que esse é um tempo de voltar, de estar no confinamento, tendo que conviver em casa com as pessoas. Eu acho que é um tempo de voltar para esse quartinho. Sim. A igreja fala assim, Deus... O senhor está mexendo comigo, né? Deus está... nos últimos dias, a palavra diz que haveria um quebrantamento das nações, um abalo das nações. Então, nós estamos num tempo que o Senhor está nos preparando como igreja para a vinda dEle. Uau! Então, nos últimos dias, haveria esse quebrantamento. As pessoas... Eu estou vendo assim, né? As notícias de pânico, Sim. de terror, de medo... Mas nós não devemos ter medo, porque devemos entender os dias, devemos entender a agenda de Deus para esse tempo, o que Deus está fazendo nesse tempo. E como igreja, nós paramos, fechamos no nosso quarto, começamos a entender, então, que é momento de parar, é momento de estarmos com as nossas famílias e valorizar realmente aquilo que importa, né? Então, eu entendo que é um tempo que o Senhor está nos permitindo a ter esse abalo que vem dele, esse quebrantamento que vem dele, né? Todas as coisas que são abaláveis, elas serão abaladas para que aquilo que é eterno persista, apareça, né? Então, eu entendo que é um momento que realmente a palha ela vai ser soprada. Exato. E o joio ele vai ficar de pé. Exatamente. E o trigo, né? E o trigo, desculpa. A palha vai ser abalada, o joio e o trigo vai ficar de pé. Isso exatamente. Eu acho interessante isso, porque nessa hora que a gente vê quem é crente mesmo. Eu sou da velha guarda, a gente falava crente, né? Mas... porque quando passa a crise é que você vê quem realmente teme ao Senhor, quem tem convicção de que se eu morrer, eu estou no lucro. Porque eu percebo isso, tem muita gente morrendo de medo de morrer. Tem gente que está com medo da morte, né? E quando você começa a ter medo da morte, a gente vê situações de crentes com medo. A gente não pode ser levado pelo medo, né? É claro que você vai ter que ter todos os cuidados, mas você tem que ter uma análise bíblica dos dias que nós estamos vivendo. Sim. E aí você percebe que isso é só o princípio, né? É só o princípio do que Deus está fazendo com as nações para que as nações se voltem para Ele. Amém. E aí sim nós vamos viver esse tempo de unidade, de arrependimento e de um avivamento que nós cremos, que nós veremos na nossa nação e nas nações na Terra. Eu quero que a gente termine esse bloco com a imagem lá do Oni Movement. Rapaz, que legal demais esse drive-in gospel, cara, sensacional, nos carros, louvando ao Senhor. Vai ser muito legal. Ou vai ser sexta. Ou vai ser sexta ou sábado, fique ligado aí nas nossas redes sociais. Nós estamos ajustando os detalhes, porque queremos muito que seja transmitido pela Rede Super. Isso. Então, se houver a transmissão da Rede Super, vai ser no dia 10 de abril. Depender da gente, vai ter. Caso não, será no dia 11, né? Então, já está certo isso aí. Joia. Obrigado, pastora Joyce, pela vinda aqui, pelos esclarecimentos e que Deus abençoe. Amém. Vai ser bênção demais, Amém. Viu? E parabéns pelo Oni Movement. Amém. Glória a Deus. Conversei com a pastora Joyce, pastora da nossa Igreja Batista da Lagoinha Matriz, né, e uma das líderes desse movimento, do Oni Movement, né, junto com muita gente boa e boa de serviço. Você não pode perder, viu? Ou sexta-feira ou sábado, mas vai ser muito legal no estacionamento da Igreja Lagoinha Matriz. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta com mais Super News.
Voltamos com o nosso Super News para o nosso último bloco de notícias, de boas notícias. E vamos direto para a terra do tio Sam, lá na Flórida, no sul dos Estados Unidos, com a nossa querida pastora Virgínia Zulato. Vai dar um depoimento como está a situação lá. Eu acho que não é a pastora Virgínia, essa aí é a Cíntia que está na tela, não é? Se for a Cíntia, pode deixar. Isso. A gente conversa com a Cíntia, depois eu chamo a pastora Virgínia, não tem problema. Pode colocar a Cíntia. Pode colocar a Cíntia, produção, não tem problema não. Já que apareceu a Cíntia, a gente conversa com ela. Aparecendo? Vamos lá, atenção. Fica a critério dos nossos diretores e editores. Se quiser colocar a Cíntia, coloca a Cíntia, se quiser. Aí, tudo bom, Cíntia? Tudo bem, pastor Cássio. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. E aí, vem cá, você é da área de nutrição, é isso? Exatamente, eu sou nutricionista e também possuo doutorado em imunologia. Sério? Sério? Você é muito nova para ser doutora, menina. Obrigada. Mas você fez imunologia? Isso, eu fiz o mestrado e o doutorado na UFMG na área de bioquímica e imunologia. Olha, mas esse negócio de imunologia tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, né, doutora Cíntia? Doutora Cíntia, agora vai falar só doutora Cíntia. Que isso. Pode me chamar de Cíntia mesmo, mas realmente, né, esses últimos dias a gente tem visto muito, né, a imunologia se destacando, né? Sim. Você fez um trabalho muito interessante junto com a Flávia, que é a nossa irmã, né, da Igreja Metodista, não é isso, Cíntia? Isso, exatamente. A nossa ideia foi justamente tentar fazer um resumo para o público em geral da situação dessa pandemia, porque tanto a Flávia quanto eu, a gente recebia ligações, mensagens de familiares, de amigos, perguntando, né, o que poderia fazer, como que poderia aumentar a imunidade, como que poderia se proteger. Então, a partir disso, né, a Flávia, ela começou esse projeto e falou, Cíntia, você vem me ajudando, vamos acrescentar a parte da nutrição e vamos lançar isso para as pessoas, porque nesse momento é a nossa contribuição que a gente pode dar, né? É um trabalho multidisciplinar. Você da nutrição, qual que é a área da Flávia? Ela é bióloga e também ela é imunologista. Nós dois somos imunologistas. Sim. Uhum. E aí, ela, assim, já tem mais tempo, né, mais anos nessa área, e nós duas também somos docentes, e aí ela falou assim, não, vamos ver se a gente faz alguma coisa, elabora algum manual, algum guia para ajudar as pessoas. Cíntia, eu sou leigo, minha área é a área de humanas, né? O pessoal até brinca, gente de humana dá desculpa para tudo, né? Mas imunologia, pode parecer uma pergunta elementar, mas eu não tenho vergonha de fazer pergunta elementar, desde que eu entenda depois no final. O que é imunologia? Porque eu tenho ouvido falar assim que nessa onda de coronavírus há pessoas que são mais suscetíveis a contrair o vírus, pessoas menos suscetíveis. Isso tem a ver com imunologia? Sim, tem a ver. A imunologia ela vai trabalhar com as defesas do nosso corpo. Então, eu gosto assim, de fazer a pessoa entender como se fosse uma guerra, né? Numa guerra existem vários soldados. E os soldados eles vão garantir, né, que o inimigo ele não avance para a terra, para aquela cidade. Então, no caso do nosso corpo, os soldados são justamente o nosso sistema imunológico. Então, eles que protegem o nosso corpo contra a entrada de micro-organismos, de substâncias que podem causar algum tipo de doença para o nosso corpo. Sim. Com o avançar da idade, quando as pessoas ficam mais velhas, elas têm uma tendência a ter uma redução da imunidade. Então, aí elas ficam mais suscetíveis a diversos tipos de doenças. Então, por isso que existe todo um cuidado com as pessoas acima de 60 anos. Cíntia, e da mesma forma... Oi. Não, pode falar da mesma forma. Continua, depois eu quero fazer a pergunta. Pode continuar. Da mesma forma? E da mesma forma, pessoas também que já têm doenças pré-existentes, né? Sim. Como doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Essas pessoas elas já têm um sistema imune mais debilitado por conta disso. É como se o sistema imune estivesse trabalhando um pouco a mais do que uma pessoa que não tem nenhuma doença pré-existente.
Entendo. Então, para aquela pessoa que enfrenta um vírus, né, ela vai ter que ter um cuidado maior, porque o sistema dela já está um pouco mais delicado por conta, né, dessa doença crônica que já vem há anos, né, no corpo dela. Eu tenho ouvido muito, né? E eu, por exemplo, eu tomo muita água, eu gosto de beber água, né? Assim, eu sinto muito prazer em ingerir água. Então, eu tenho ouvido aquelas coisas assim que a gente ouve na internet, aquelas... Há uma sabedoria popular, do senso comum agora com as mídias sociais que pulverizam notícias corretas e notícias incorretas. Eu tenho ouvido, por exemplo, de água. É fato que água, a ingestão de água pode ajudar a essa questão imunológica ou é mito? Não, a água vai ajudar. A água, ela ajuda na nossa hidratação como um todo. E as reações químicas que acontecem no nosso corpo, elas precisam de água para acontecer. Então, se a pessoa está mais bem hidratada, consequentemente, o corpo dela vai funcionar melhor. E Sim. aí as reações químicas, as células para circular no nosso corpo, os anticorpos para serem produzidos. Então, tendo moléculas de água no corpo, isso vai facilitar o funcionamento do nosso corpo. Agora, tem algum algum alimento que seja um remédio, entende? Assim, que a palavra remédio não é boa. Algum alimento que seja bom, porque, por exemplo, algumas semanas atrás, eu tive um problema de cordas vocais. Aí eu recebi um tanto de receita, chá de romã, aquelas coisas assim, né? E o pessoal, receita chá de romã, deve ser porque a avó falou que dava certo. E romã é um alimento. Tem algum alimento, alguma fruta, algum legume, alguma coisa que seja positivo para desenvolver esse sistema imunológico ou para mantê-lo, manter a guarda firme aí? Pois é, eu gosto de explicar para as pessoas que o mais importante é você ter uma alimentação saudável. Se você tem uma alimentação que é baseada em alimentos in natura, que tem uma redução, né, onde você consome poucos alimentos ultraprocessados e processados, isso já garante que você tenha uma alimentação saudável e um corpo saudável. Nesse momento do coronavírus, tudo é muito novo. Então, assim, não existe um alimento em si que vai aumentar a nossa imunidade frente ao vírus, né? A gente ainda não sabe não tem muitas informações sobre o vírus. E, assim, nada que a gente fale, né, é bom deixar isso claro, vai ser mais poderoso, mais eficaz do que as medidas de prevenção que a Organização Mundial de Saúde tem falado, como, por exemplo, né, o isolamento social, a prevenção através das práticas, né, corretas de higiene. Mas, claro que, assim, existem alimentos que vão ajudar o seu corpo a estar mais saudável e, consequentemente, o seu sistema imunológico. Então, a vitamina D, por exemplo, a vitamina C, o zinco são substâncias, né, vitaminas e minerais importantes. Então, a vitamina D presente em peixes, como a sardinha, salmão, é importante para ajudar no funcionamento das células do nosso sistema imunológico, dos glóbulos brancos. Então, a pessoa que tem deficiência de vitamina D, ela já não vai ter um sistema imunológico muito bom. Então, consequentemente, vai estar menos fortalecida para encarar qualquer tipo de doença, inclusive uma infecção. Cíntia, deve haver pesquisas sobre essa questão, por exemplo, de peixe. Você falou de vitamina D, sistema imunológico. Por exemplo, países como o Japão, em que há um grande consumo de peixe, você conhece alguma pesquisa que mostre uma correlação nessa questão do sistema imunológico com esse consumo de peixe, por exemplo, ou não? Olha, saiu um estudo há pouco falando sobre a relação da vitamina D e o aparecimento do coronavírus, né? Principalmente em países da Europa. Mas, assim, os estudos são muito incipientes ainda para a gente poder fazer alguma comprovação. Mas, assim, de fato é inegável que a vitamina D ela tem um papel fundamental no nosso sistema imunológico. Então, se a pessoa, né, ela tem uma alimentação onde ela vai utilizar alimentos, né, como os peixes, que são as grandes fontes de vitamina D, e principalmente tomar sol, né, que o sol é a melhor fonte para a gente obter vitamina D. E aí, se a gente combina, né, esses dois fatores, tomar sol, que a radiação solar, ela vai ajudar a nossa pele a produzir a vitamina D que a gente precisa. E também, a partir da alimentação, a gente consegue obter vitamina D. Então, esses dois fatores são importantes para a gente ter, né, um sistema imunológico mais fortalecido. Você falou de vitamina C.
Eu não sei se você pode responder, fique à vontade, né, por uma questão até ética, né, se você não quiser responder, a gente continua a conversa. Mas essas vitaminas C processadas, essas que a gente pode comprar sem receita médica em farmácias, não é? Que tem até marcas que são famosas. Nessa época de coronavírus, eu ouvi de novo essas notícias de internet. Eu ouvi isso, que a vitamina D, essa de cápsula, C, essa de cápsula, ela é boa. É muito diferente de eu chupar uma laranja, chupar um limão, né? E uma fruta cítrica, imagino que tenha bastante vitamina C de uma cápsula de laranja, por exemplo? No caso, o ideal é a gente sempre utilizar a fonte natural, né? Se a gente consegue, através da alimentação, utilizar a vitamina C presente, né, numa acerola, numa laranja, no limão, isso já é muito mais eficiente para o nosso corpo do que utilizar uma cápsula, do que utilizar um comprimido. Porque quando a gente vai consumir o alimento, a gente não está consumindo só o nutriente em si. Então, quando a gente vai utilizar uma laranja, a gente não está só utilizando a vitamina C, mas existe a fibra que ajuda a regular o nosso intestino. Então, existe, né, substâncias antioxidantes ali que vão até retardar o nosso envelhecimento. Então, é bom a gente entender também o alimento como tendo várias propriedades e não o nutriente em si. E a gente vê que hoje em dia as pessoas têm assim, ido muito no nutriente e acabam utilizando muito desses suplementos e perdendo, né, aquilo que Deus nos deu, né, que é uma alimentação, ainda mais a nossa alimentação tropical, né, o nosso país tropical, que tem uma variedade de alimentos e que às vezes assim, né, em poucos alimentos você consegue obter várias vitaminas, vários minerais, sem necessidade de fazer suplementação. É verdade. Essa pesquisa que você e a professora Flávia fizeram, ela já foi concluída, está em andamento. Eu queria entender, assim, em termos de processo de pesquisa, ela foi motivada pela pandemia de coronavírus ou ela já era anterior e vocês deram sequência e já terminou? Como é que está a situação? Isso, na verdade, não é bem uma pesquisa, foi um e-book que nós criamos com o objetivo de conseguir levar informações para o público em geral. A Flávia, ela tem trabalhado mais intensamente com essa questão do coronavírus, e aí ela tinha, antes, né, dessa quarentena, ela tinha sido convidada para dar uma palestra numa universidade sobre isso. Então, ela já tinha muito material e acabou tendo que parar tudo por conta, né, da quarentena. Então, ela falou comigo, Cíntia, eu estou com muita coisa aqui e está parada e, assim, a gente podia montar alguma coisa para as pessoas, né? E aí veio essa ideia da gente criar esse e-book e com o objetivo mesmo do público em geral. A gente colocou as informações bem fáceis, né, para atender a população de uma forma geral. Eu tive acesso ao e-book, mas é algo que eu imagino que vocês querem divulgar isso até porque agora é o momento, né? Como é que faz para ter acesso ao e-book? Olha, a gente não planejou nada, não esquematizou muito bem as coisas, não. A gente só, fez, né, e mandou nas nossas redes sociais. Mas, por exemplo, quem quiser ter acesso, a gente disponibiliza através de e-mail ou então de outros canais de comunicação. Ótimo. No caso, eu vou até pedir, então, a produção, por favor, para colocar de novo o nosso WhatsApp, né? Quem desejar o e-book, né? Eu tenho, né? Eu tenho no meu smartphone, porque eu recebi material, o e-book, né? É texto, né? Eu não estou enganado nisso, né? Tem algumas imagens, mas é mais um texto, não é isso, Cíntia? Isso, é mais um textozinho bem assim simplificado, falando sobre algumas práticas para melhorar a nossa imunidade, como por exemplo o sono, né, que às vezes a gente não valoriza muito e o sono está muito associado com a nossa imunidade. Tem pesquisas que mostram que pessoas que dormem menos de 5 horas têm um prejuízo na imunidade e chance maior de ter infecções, inclusive infecções respiratórias. E então a gente tentou pontuar isso. Olha, nesse momento o estresse, as pessoas estão estressadas demais pelo isolamento, pela preocupação com a situação econômica. Então você precisa também controlar o estresse, porque se o estresse aumenta, a imunidade diminui. Sim. E aí isso deixa mais suscetível a infecções. Então a gente tentou fazer um apanhado de coisas que nesse momento, né,
podem reduzir a imunidade, e a gente tentou trabalhar em cima disso, com essas informações. Tá aí, então, aqui embaixo o WhatsApp da Rede Super. E no programa de amanhã, Cíntia, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar no programa de amanhã o meu e-mail pessoal, né? Porque como eu tenho o e-book, eu estou autorizado a divulgar o e-book? Pode sim. Posso? Pode sim. Vou vender, não. Não vou ganhar dinheiro, não. Vou só... Parabéns, viu, querida? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, pastor. Parabenize a Flávia. É tão bom, viu, ver gente inteligente fazendo diferença, né, nas coisas importantes do nosso país. Nós temos cientistas qualificados na nossa nação e parabéns você e a Flávia por estarem militando na ciência e trazendo contribuições tão relevantes, ainda mais são nossas irmãs em Cristo. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada a você. Grande beijo, então. Nós terminamos aqui, conversa muito gostosa com a nossa querida doutora Cíntia. Agora eu posso falar doutora, né? Porque ela pediu para chamar de Cíntia, mas ela é doutora em imunologia, muito legal, ela é nutricionista e doutora em imunologia, com esse seu e-book sobre dicas importantes para evitar, né, o coronavírus. Quero agradecer você que participou do nosso Super News e convidar você amanhã, 14 horas, mais uma edição ao vivo aqui do nosso jornal. Que Deus te abençoe e continue aqui na Rede Super, sempre inspirando você. Até a próxima. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.